22. Hoje é a última lição do filho pródigo. Nós falamos até hoje de 6 lições. A primeira lição, decisão errada, que o filho pródigo tomou em sua vida, e ele se afastou da casa do pai, da fazenda do pai, e longe do amor do pai. Então ele ficou longe da casa do pai. E a terceira lição, sentimento de vergonha, porque lá onde ele estava, no chiqueirinho de porcos, ele se sentiu humilhado, envergonhado e desonrado, porque ele pertencia a uma família de honra. Então, esse sentimento de vergonha também foi uma das lições que nós aprendemos, a terceira lição. E ele voltou para a casa do pai arrependido, que foi a quarta lição, e ele reconhece que ele errou e se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados. E a quinta lição, o perdão do pai. O pai o perdoou porque ele se arrependeu. E domingo passado nós aprendemos a sexta lição, que foi uma nova oportunidade. Com o perdão do pai, assim veio uma nova chance, uma nova oportunidade. E hoje é a sétima lição, e nós vamos aprender que o pai o honrou e o exaltou. Então a lição de hoje é honra e exaltação. Olha o que o pai vai fazer. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Verso 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, a festa que estava acontecendo, por causa do filho que voltou, o filho pródigo. E chamando um dos empregados, perguntou o que era aquilo, que festa era aquela. Porque não era final de ano, e já estão celebrando o final de ano. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia, rogava com ele, implorava. Mas ele respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que prazer do pai, enquanto o irmão mais velho não aceitou. Não aceitou que o pai fizesse uma festa tão boa, uma festa tão linda para esse filho que desprezou, ou rejeitou, ou menosprezou, ou desperdiçou tudo que tinha pego da fazenda do pai, com meretrizes, com prostitutas, com bebedeira, com festas, com jogos. Então esse irmão mais velho não aceitou que o filho voltou. Não aceitou. Mas o pai não quer se importar com a indiferença do filho mais velho, com a indignação, a inveja deste filho mais velho. O contrário, olha o que esse pai faz, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa. E vesti-lo, e ponde-lhe um anel. Anel, nós vamos aprender o que é isto, em sua mão, e sandália nos pés. Você viu o que esse pai fez com esse filho pródigo? Ele honrou, ele colocou vestes novas, anel na mão e sandália nos pés.
Quem crê que Deus faz isso conosco? Não importa o que você tenha feito no passado, o que importa daqui em diante. Você crê nessa palavra? Você crê que esse pai é tão bom? E não importa o seu irmão mais velho, viu? Se ele ficar com inveja, indignado, porque o pai fez tudo isso por você, e mesmo você tendo aprontado. E o pai vai e faz uma linda festa e ainda coloca honras em você. Você crê nessa palavra? Então vou ler mais uma vez o versículo 22, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa, é agora, a melhor roupa que tiver, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Diga: esse pai gosta de perdoar, de honrar e exaltar aos teus filhos. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio que meu pai é bom, o meu pai me perdoa, não importa o meu irmão mais velho o que pensa acerca do meu respeito, o que me importa é que meu pai me honra e me exalta. Diga isso para ele: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Vem agora com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis aceitar. Se assente, por gentileza. Você viu que coisa interessante? Aqui conta-se a história de uma família: pai, filho mais novo, filho mais velho e a mãe, muito provável. Só que também conta a história de um irmão mais velho não se alegrando pelo retorno do filho mais novo. Porque o filho mais velho vai pensar: peraí, o meu pai não me tratou tão bem assim como o meu irmão, que aprontou. E parece que os pais gostam mesmo mais de tratar os filhos que são mais problemáticos do que os filhos que não dão tantos problemas assim, né? Não dão tantos problemas. Então os pais procuram até preservar mais esse filho que tem a sua vida de loucura, porque é este que realmente dá uma dor de cabeça. É ou não é? O filho mais velho, o outro filho que não dá tanta dor de cabeça para os pais sabem que pode confiar naquele filho. Mas o filho que tanto dê problemas ou que tanto faz os pais sofrerem, são os filhos que os pais dão mais ali uma segurança para eles. Porque se deixar, perde de vez, né? E por que é tão difícil alegrarmos na vitória do nosso irmão? Por que nós não conseguimos nos alegrar com aqueles que estão sendo honrados, exaltados? Porque é difícil, não é? De se alegrar com a vitória de alguém. É muito difícil. Isto já vem lá dos tempos primórdios, né? Lá do princípio das Escrituras Sagradas. E Deus, ele é diferente. Deus não age como o filho mais velho agiu. Não, o filho mais velho não gostou que o pai tenha honrado o seu irmão. Ele nem queria que o filho mais novo entrasse na fazenda, ou que o pai se importasse com ele como se importou, de tal maneira que o pai fez isto, uma linda festa. Uma linda festa que o filho mais velho estava no campo trabalhando. E quando o filho mais velho no campo estava, o filho mais novo já estava na sala, ou no lugar da fazenda apropriado para a festa,
estava ali tendo uma festa maravilhosa, o qual o filho mais velho nem sabia da festa. É como se o pai tivesse feito a festa sem comunicar ao filho mais velho. Porque o filho mais velho está lá, no trabalho, na lida, né? Trabalhando no campo, vendo os funcionários do pai, administrando a fazenda do pai, enquanto está tendo uma festa lá na fazenda, lá na sala do pai. E o pai mandou chamar os funcionários, mandou matar aquele bezerro que estava sendo cevado. O bezerro cevado quer dizer o bezerro nutrido, que era mais alimentado entre os outros, porque é muito provável que esse bezerro ia ser feito uma festa no final de ano, né? Então o pai já estava pedindo para os funcionários cevar ele. Trate melhor esse bezerro, porque nós vamos fritar ele, vamos assar ele. Vamos fazer uma linda festa no final de ano. Não é assim que muitas casas fazem? Compra o chester, compra o peru, mata o boi, põe o boi na brasa, mata até um gado, se for possível, e faz aquele gado na brasa. Não é assim que muitas famílias fazem? Se reúne para colocar o melhor na mesa? Quem vive assim sempre no final do ano? E é uma comida que você só vai ver no outro ano, né? Por quê, pastor? Mas quem é que consegue bancar todo mês uma comida dessa? É difícil. E é sempre no final do ano que a família se reúne. Não que deveria ser só final do ano, mas é porque que muitos moram em outros estados. Muitos moram distantes, então já se programa para pegar férias, para ir na casa do tio, da tia, do pai, da mãe, e fazer aquela linda festa de final de ano. Então esse bezerro estava sendo cevado para o final do ano, mas o pai antecipou a festa, em favor desse filho que deu um trabalhão para ele. Mas pai é pai, né? Mãe é mãe. Não importa o que o filho tenha aprontado, o amor continua, o perdão continua. O pai sempre libera o perdão, a mãe sempre libera o perdão, independente da situação que o filho fez, ou está enfrentando, ou que o filho aprontou. Mas o irmão mais velho, quando ele chega próximo da fazenda, ou da sala, melhor dizendo, em que estava acontecendo a festa, ele chama um dos funcionários do pai e ele pergunta: o que está acontecendo aí? Que alegria é essa? Que euforia é esta toda? Uma festa? Mas a festa não está programada para o final do ano? E por que meu pai já está fazendo esta festa antecipada? E nem me comunicou. Aí um dos funcionários diz: o seu irmão voltou. O seu irmão voltou. Então o seu pai mandou depressa pegar um bezerro cevado, matar esse bezerro, mandou pegar a melhor roupa, mandou pegar aquele anel que o seu irmão tem de autoridade, ou seja, isso quer dizer restituir a autoridade que o irmão tinha na fazenda, e colocar no seu dedo, e mandou pegar um chinelo também, e colocar em seus pés. Então quer dizer que esse filho pródigo, quando ele retorna sem vestes, ou vestes rasgadas, vestes sujas, vestes velhas. Ele retorna desta forma para a fazenda, sem chinelo, muito provável descalço, e sem autoridade alguma, cabelo grande, barba por fazer, magro, desnutrido, parecendo um mendigo. E o pai muda a situação do filho. E quando o filho vê aquela linda festa, esse filho mais velho, esse irmão mais velho, ele fica muito indignado, porque ele queria estar naquela festa, ou ele queria ser a pessoa favorita daquela festa. Ele queria que a festa fosse para ele, e não para o seu irmão. Por que é tão difícil se alegrar com a vitória dos nossos irmãos? Por que é tão difícil a pessoa sorrir com os que sorriem? Não é verdade? Porque muitas vezes nós queremos estar naquele lugar e não aplaudir aquele que está no lugar. Isso acontece muito na casa do Pai. Acontece muito disso. Deus o exaltou realmente esse filho. E é difícil nós batermos palmas
para aqueles que Deus os exalta. É muito difícil aplaudirmos aqueles que Deus exalta, porque nós é que queremos estar ali, exaltado, e não ele, não ela. Difícil bater palmas para a vitória de outro. É mais ou menos um clube de futebol quando é campeão o Palmeiras. O corintiano não vai bater palma para o Palmeiras. O santista não vai bater palmas para o Palmeiras. Porque ele queria que fosse quem? O seu time lá. Não o time do adversário. E muitas vezes, por incrível que pareça, hein, quando um time nacional enfrenta um time estrangeiro na final, a quem que o brasileiro torce? Para o time estrangeiro. Esquece que o time nacional está representando o país, mas ele se importa com isso? Não se importa se está representando o país, ele quer que o time adversário, que é estrangeiro, que ganhe. Mas quando o time adversário ganha, a má fama é do Brasil, porque tem um clube ruim, tem um futebol ruim, mas quando o Brasil é campeão, a boa fama acontece. Independente de ver a rivalidade. Por que é tão difícil bater palmas para aqueles que Deus exalta? Não é difícil? É assim que acontece. Esse irmão, ao invés de se alegrar com seu irmão que voltou, que estava numa vida ruim, numa situação pior, ele fica indignado. Ele cria dentro de si uma inveja. E sabe o que Deus fala sobre a inveja? Coloca em Provérbios 14, versículo 30. A inveja é pecado. Jesus disse: não cobiçai a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o que o teu próximo tem. Isso é pecado. Não devemos invejar os nossos irmãos. E não digo só irmão de sangue, a quem quer que Deus exalte. Nós devemos celebrar com a vitória deles, nós devemos aplaudir com a vitória dele. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E a inveja, ela leva muita gente à desgraça. Pela inveja a pessoa mata. Pela inveja a pessoa rouba. Pela inveja a pessoa conta mau testemunho. Pela inveja a pessoa cria ódio. Pela inveja a pessoa cria rancor. A inveja não é de Deus. Sabe o que é inveja? Sentimento de desgosto ou ódio. Sentimento de desgosto ou ódio, provocado pela felicidade ou prosperidade de outra pessoa. Isto é inveja. Por isso que o Senhor condena a inveja. Não cobiçais é ter inveja. É desejar ardentemente que aquela pessoa perca aquilo que tem. Se a pessoa tem um casamento feliz, a pessoa que é invejosa vai pedir para que aquele casamento seja desfeito. Ela vai torcer para que aquele casamento não dê certo. Por causa do quê? Da inveja. Se a pessoa troca o carro, tem um carro novo, e a pessoa não tem um carro novo, ela vai torcer para que aquela pessoa bata aquele carro, ou aquele carro seja roubado. O invejoso é assim. Ele não vai torcer, vai aplaudir. Não. Ele não vai fazer isso. O invejoso não. Ele vai torcer para que perca. Se a pessoa compra casa, se a pessoa tem uma casa bonita, ela vai torcer para que aquela casa seja roubada, para que aquela casa seja destruída. E se a pessoa tem filhos bonitos, filhos saudáveis, felizes, ela vai torcer para que aqueles filhos se adoecem, que aqueles filhos morram. Pastor, tem gente que faz isso? O quê? Você não sabe, o irmão mais velho está indignado com o irmão mais novo. Irmão de sangue, viu? Não é irmão assim de paz, não, é irmão de sangue. E nem que seja irmão de sangue ou irmão de paz, não pode acontecer isso. Você sabe o que aconteceu por causa da inveja? Pessoas que foram invejadas. Abel foi invejado por quem? Pelo seu irmão Caim. E o que a inveja fez? Matou o seu irmão. Matou o seu irmão, a inveja. Irmão de sangue. Matou o seu irmão. E não foi só Abel, não. Sabe quem mais foi invejado? O José.
E por que Abel foi invejado? Porque ele dava as melhores ofertas para Deus. E Caim dava o pior. Por isso que Deus se agradou da oferta de Abel, enquanto rejeitou a de Caim. E José foi invejado, o filho mais novo. E por que José também foi invejado? Porque José era um sonhador. Deus dava sonhos para José. Sonho de que o seu molho ficava de pé e os molhos, feixes do seu irmão se curvavam diante do molho dele. Isso quer dizer que os irmãos iam bater continência para José. Os irmãos iam ver José sendo exaltado. E os irmãos não se agradaram com aquilo, mesmo sendo irmão. Mesmo sendo irmão. E outro sonho, que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de José. E as 11 estrelas eram os 11 irmãos de José, que ele tinha 11 irmãos. E o sol e a lua eram o pai e a mãe. E os irmãos, ouvindo aqueles sonhos de José, o que eles pensaram? Será que esse menino vai querer mandar em nós? Será que o menino mais novo, o filho mais novo de nosso pai, vai querer mandar em nós, vai querer nos colocar como submissos? Não, não pode acontecer. E diz a palavra que os irmãos de José o invejavam. Está lá em Gênesis 37, versículo 11. Os irmãos de José os invejavam. E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E vem cá, o que aconteceu por causa da inveja dos irmãos? José foi jogado onde? No calabouço pelos seus irmãos. A túnica que seu pai fez para José de várias cores, os irmãos o rasgaram, aquela túnica. E depois queriam matar José, mas o irmão disse: não vão matar não. Vamos vendê-lo como escravo. Vendê-lo como escravo, José. José foi para onde? Lá no Egito, por causa da inveja dos seus irmãos. Não foi só José também não. A Davi, lembra de Davi? Davi, os seus irmãos mais velhos, enquanto estavam na guerra, Davi não tinha idade para isto, porque tinha que se alistar com 21 anos de idade. E Davi não tinha 21 anos, senão ele estaria na guerra também. Mas Davi levava pão, levava queijo para os seus irmãos, ia ver como é que está a guerra, para mandar mensagem para o pai. E os seus irmãos mais velhos na guerra falaram para Davi: o que você está fazendo aqui? Você vem xeretar aqui? Volta para o campo, deixou as ovelhas com quem? Volta para lá. Os irmãos ficaram indignados, os irmãos invejaram a Davi. E não foi só os irmãos de Davi, o Saul, enquanto Davi era um jovem comum que tocava harpa no palácio, para Saul estava tudo normal. Mas quando Deus exalta Davi, o Saul, que era amigo, como pai de Davi, como pai, acaba invejando e perseguindo Davi, querendo matá-lo. Olha a inveja aí. Por causa do quê? Da exaltação. O Abel, por causa da oferta que Deus o recebeu. O José, por causa da exaltação que ele teria. O Davi, porque ele seria rei. Você está vendo? E Jesus? Até Jesus foi invejado. E por que Jesus foi invejado? Diz a palavra, porque os fariseus, escribas, os religiosos da época, viram os milagres que Jesus fazia e o povo se chegava diante de Jesus. Jesus começou a ganhar todo Israel para ele. Aqueles seguidores dos fariseus, aqueles seguidores dos sacerdotes, já não seguiam mais ele, seguiam quem? A Jesus. Onde Jesus ia, levava uma multidão consigo. E os fariseus ficavam com invejas. Por que os fariseus invejavam Jesus? Porque nenhum deles fazia milagres. Só Jesus operava milagres. E diz a palavra que Jesus pregava tão bem, e não pregava como os religiosos, pregava com a unção do Espírito Santo. E com isso ele começou a atrair uma multidão atrás de si. Aí os fariseus, os religiosos, diz a palavra que eles o invejavam a Jesus. E qual foi o trama deles? Vamos matá-lo. Vamos tirar ele de cena.
Porque só assim nós vamos conseguir atrair novamente o olhar do povo. E foi isso que fizeram. Mataram Jesus para tirar Jesus de cena. Mas esqueceram que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. E ele não apenas iria atrair só Jerusalém e Israel, mas ele iria atrair o mundo todo. Porque o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e diante desse nome, todos os joelhos, toda língua os confessará que só Jesus é o Senhor. Quando o Pai quer exaltar, não tem irmão mais velho que impede. Quando o Pai quer exaltar, não tem quem tire essa exaltação. Quando o Pai quer honrar, não tem quem desonra. Foi assim que o Pai fez. E não só Jesus, Daniel também. Daniel foi invejado porque o rei ia colocá-lo como o maior entre os príncipes e governadores da onde ele estava. Por isso que os inimigos invejaram a Daniel e jogaram ele onde? Na cova dos leões. E aconteceu alguma coisa com Daniel? Não. Ele pegou os leões e fez dele um travesseiro. Fez os leões, a pele dos leões, a barba dos leões, uma coberta para se esquentar no frio. E depois, Deus poupou a vida de Daniel, e o rei Dário viu aquilo, tirou Daniel, e sabe quem foi parar na cova dos leões depois? Os inimigos invejosos. Os invejosos foram parar no lugar onde Daniel estava. E o que aconteceu com os invejosos? Foram todos estraçalhados pelos leões. E a Daniel, o que aconteceu? Foi exaltado no palácio do rei. Ninguém tira a honra, a exaltação que Deus tem para você. Ele tira os invejosos do caminho, mas você continua com Deus. Ele tira os invejosos do caminho, mas ele cumpre o plano na sua vida. Ele cumpre. E Moisés também foi invejado. A irmã de Moisés, Miriam, juntamente com seu irmão Arão, que era irmão de Moisés também, disse: o Senhor só fala com Moisés como profeta? Será que o Senhor não fala conosco também? E Deus foi lá cobrar a briga de Moisés. Deus chamou Miriam e Arão na tenda: vem cá os dois. Moisés, sai por gentileza. Moisés saiu e veio Miriam e Arão dentro da tenda. E Deus disse: se há profeta entre vocês, eu, o Senhor, eu falo por visões e sonhos. Mas com meu servo Moisés, não. Com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Como um amigo fala com seu amigo. Sabe o que Deus está dizendo? Por que vocês não tiveram temor de falar com meu servo Moisés? Mas eles só disseram aquilo porque tiveram inveja de Moisés. Inveja. Ao invés de aplaudir a Moisés como servo de Deus, como um homem que Deus falava com ele, tentaram calar Moisés, mas não conseguiram. Mesma coisa com o filho mais novo. O filho mais velho não queria entrar na festa. Ele não queria fazer parte daquela celebração, daquela alegria. Ele queria que o pai desse um castigo para o filho, ou que o pai não o recebesse. Mas não foi assim. Se dependesse do irmão mais velho, do filho pródigo, ele não retornaria à casa do pai. Se dependesse do filho mais velho, muito menos seria o quê? Exaltado e honrado por Deus. Se depender de muitos irmãos nossos, nós não estaríamos onde estamos hoje. Mas sabe por que você está aqui? Sabe por que você chegou até aqui? Porque Deus é contigo. Deus tem um plano de exaltação,
de honra para você. Deus está dizendo, não importa o que você fez no passado, não importa qual foi a sua história, não importa qual foi a sua trajetória há anos atrás, há semanas atrás, há dias atrás, o que importa é que o Pai te perdoa, e com o perdão vem a exaltação. Isso é o que te importa. Não importa o que vão pensar de você, o que vão falar de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Eu te garanto, hein? Sabe quais são os pensamentos de Deus? De paz, de prosperidade e não de mal. Os invejosos inimigos querem o seu mal, torcem pela sua queda, mas Deus quer a sua exaltação. Deus quer te colocar de pé. Enquanto o irmão mais velho invejou o seu irmão mais novo, o pai o fez diferente, honrou e exaltou. Sabe o que Deus faz? Ele honra e exalta os humilhados. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Olha o que Deus fala para você. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Ó, tá vendo? Amando uns aos outros, sujeitando uns aos outros, e revestivos de toda a humildade. O que não aconteceu com esse filho mais velho? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse filho pródigo era humilde. Por que era humilde, pastor? Porque ele reconheceu o seu pecado. Ele se arrependeu. Só pode se arrepender quem é humilde. Só reconhece quem não é nada, que tem falhado contra Deus, quem é humilde. Porque o soberbo não reconhece. O soberbo se acha demais. O soberbo peca e diz que não tem pecado. O orgulhoso diz que não tem pecado. O orgulhoso diz que Deus só ouve ele, só atende a ele. Mas os humilhados, humildes, pensam diferentes. Sabe que Deus é que perdoa. Sabe que Deus é que exalta. Sabe que Deus é quem abençoa. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O pai não quis saber se o irmão mais velho não está feliz. Sabe o que o pai faz? Me traga agora a melhor roupa. A melhor, diga a Deus, vai me dar o melhor. Não importa quem pense ao contrário de mim. Quem me exalta é Deus. Traga a melhor roupa, hein? Deus deu ordem para os seus servos, seus empregados: traga a melhor roupa. A melhor roupa. Imagina os servos trazendo aquele linho fino. Linho fino. Depois, me traga o anel. Me pega também o anel. Pode trazer o anel de ouro, de pedra preciosa, diamante que tem nele. Me traga o anel. Sim, senhor, patrão, nós vamos buscá-lo. Abre o cofre, pega o anel do filho. E o pai vai lá, pega as vestes, pega o anel. E me traga um chinelo também. Me traga uma sandália. Uma sandália boa, de couro macio. E nova. Me traga uma sandália nova agora. Sim, senhor, patrão. Mas por que tudo isso, patrão? Por que vestes? Por que anel? Por que sandálias? Porque eu vou colocar neste meu filho. Este meu filho estava morto e hoje ele está sendo revivado. Este meu filho estava perdido e hoje ele foi achado. O pai faz a mesma coisa com você. Sabe o que isso significa? 3 princípios de honra que este pai fez para o seu filho que deixou de ser filho pródigo. Ele não é mais chamado de filho pródigo, agora ele é chamado do filho do patrão. Esqueceu o passado.
O pai tirou a roupa velha suja, colocou uma roupa boa, de melhor qualidade, uma roupa de linho fino, a melhor roupa. Assim foi Deus. Deus é o Pai. Deus fez conosco, tirou a roupa suja que nós tínhamos. Roupas sujas o quê? De pecados. Onde as pessoas olhavam para nós e menosprezavam. Onde as pessoas olhavam para nós e não davam créditos, onde as pessoas olhavam para nós e julgavam o nosso passado. Essa aí não vai chegar a lugar nenhum, essa aí não vai ser ninguém, essa aí vai ser um marginal, essa aí vai ser uma marginal, essa aí vai morrer cedo. E Deus disse: mude a roupa deste meu filho, mude a roupa dessa minha filha, coloque vestes de salvação. Deus tirou a roupa de pecado e colocou a roupa com o sangue de Jesus, a roupa da pele do Cordeiro de Deus. Sabe o que Isaías disse? Capítulo 61 e versículo 10. Deus te deu roupas de salvação. Regozijai-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque vestiu de vestes de salvação. Eu olho para você, você tem vestes brancas, não vestes mais sujas, não vestes mais velhas, não vestes mais de pecadores, você tem roupas brancas, veste de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus te deu vestes novas, vestes brancas. Conserve essas vestes. Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 8. Sabe o que Salomão vai dizer? Em todo o tempo sejam alvas brancas, o que? As tuas vestes. Agora vem cá, hein? Imagine os funcionários olhando o que o pai está fazendo com o filho. Eles viram o filho chegando desarrumado, desajeitado, mendigo, cabelo grande, fedendo, sem chinelo, vestes velhas, sujas, rasgadas, sem anel no dedo, sem joia alguma, porque ele saiu com muitas joias, mas voltou sem joia alguma, descalço. E os funcionários olhando aquilo, e o bezerro lá no canto para ser assado. E está ali o pessoal dançando, tocando tambor, tocando instrumentos de sopro. E os funcionários pegam a veste e colocam na mão do patrão, do pai. E o pai vai lá, tira aquelas vestes velhas. E diz: meu filho, eu trouxe a melhor roupa para você. Pode colocar. Imagine o filho todo envergonhado olhando os funcionários, né? E colocando aquela veste. E todo mundo olhando, dizendo: menina pronta, faz de tudo, o pai ainda faz isso com ele. Tinha que dar um castigo nesse menino. Tinha que deixar lá fora. Tinha que deixar ele perecer lá fora. E o pai vai lá e coloca vestes novas. E os funcionários ficam olhando. O pai trocando a roupa do filho. Aí sabe o que o pai diz? Dá o anel. Dá o anel. Pega o anel e coloca no seu dedo. E os funcionários ficam pensando: será que ele vai voltar a mandar em nós? Será que o pai vai restituir a autoridade que ele tinha aqui dentro? Será que o pai vai fazer isto novamente? E coloca o anel no seu dedo. Assim o pai o colocou o anel de ouro, de pedras preciosas, no dedo do seu filho, como símbolo de autoridade e poder. E sabe o que Deus fez com você? Deus nos deu o anel espiritual, a autoridade do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para mandarmos doenças embora, para mandarmos espíritos imundos embora, para mandarmos o mal embora. Você tem uma autoridade de Deus. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha no seu dedo assim na sua mão, olha na mão aí. Tem fogo. Deus te deu autoridade para mandar o mal embora. Tem fogo na sua mão. Onde você colocar a sua mão, o milagre vai acontecer. Tem fogo na sua mão. Se você colocar a mão sobre um demoniado, o demônio vai embora.
Tem fogo na sua mão. Você colocar a mão sobre a enfermidade vai embora. Jesus disse: e colocarão as mãos sobre os enfermos e as enfermidades sararão. Tem autoridade na sua mão. Eis que vos dou poder, autoridade. Anel significa autoridade, honra. Eis que vos dou poder, Jesus dizendo, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga: Deus me deu autoridade. E está lá o servo, entrega o anel para o pai. O pai diz: meu filho, estenda a sua mão à direita, porque direita quer dizer autoridade. Você vai estar do lado direito do pai. Lado direito é o lado de autoridade. Jesus se assentou do lado direito do pai, lado de autoridade. E o filho estende a mão tremendo, né? E os servos tudo olhando para o pai com aquele anel na mão. E vai lá o pai e coloca no dedo do filho. O que o pai está fazendo ali? Restituindo a autoridade do filho. Ele não será mais aquele filho jogado na rua, vai ser o filho do patrão. Vai ser autoridade na fazenda novamente. Aí o pai olha, mas o filho continua o quê? Descalço. Está sem sandálias, está sem chinelos. E o pai diz: cadê a sandália? Aí o servo vai lá, pega aquela sandália bonita de couro. E o pai vai e coloca-se de joelho e diz: meu filho, coloca o seu pé aqui. Coloca o outro pé aqui. Agora você não vai andar mais descalço, meu filho. O pai colocou uma sandália nos pés do filho pródigo. Este sinal mostra que o filho não era mais escravo, pois somente escravos não usavam sandálias. Só os funcionários do pai que andavam descalços na fazenda. A partir de hoje, este meu filho não é mais servo, não é mais escravo, não é mais mendigo, não é mais filho pródigo. Esse meu filho agora é um homem de autoridade e de honra. E sabe o que Deus disse? Assim Deus também colocou em nossos pés uma sandália do Evangelho da paz. Você tem as sandálias do Evangelho para pregar o Evangelho. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 15. Olha o que diz a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Deus colocou sandália em seus pés para anunciar coisas boas. Efésios capítulo 6, versículo 15. Olha o acessório de Deus, e um deles é a sandália. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu olho para você hoje, eu vejo as melhores vestes em você, vestes brancas, vestes puras. Eu olho para sua mão e vejo um anel de autoridade, a autoridade do Espírito Santo para expulsar demônios, operar milagres. E eu olho para cada pé que está aqui e vejo as sandálias do Evangelho da paz. Você vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Se coloque de pé e pode aplaudir o Senhor. Você não é mais filho pródigo, você agora é filho de Deus. Deus te exaltou, você é exaltado. Sabe o que Deus faz? Vou te mostrar aqui, Salmos 113, versículo 7. Olha o que Deus faz. Ele vai fazer isso com você. Salmos 113, versículo 7. Diz assim, deixa eu ler aqui para você ver. Que do pó, o que Deus faz? Levanta o pequeno, e do monturo, do lixo, ergue o necessitado. Para quê? Para fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus levanta do lixo
o pequeno, o mendigo, o miserável, e faz deles uma autoridade e se assenta entre os príncipes. Deus vai te colocar entre pessoas grandes, pessoas de sucesso. Você vai se assentar, vai estar do lado de pessoas granfines, pessoas importantes. Quem crê nisso? Deus vai te exaltar. Você crê nessa palavra? Eu vou fazer o apelo para você. Se você ainda não entregou sua vida para